Olá, bom dia, 7 horas em ponto, seja bem-vindo ao Noticidade Manhã desta quarta-feira, dia 23 de abril. E você sabe que hoje é comemorado o Dia do Choro e para comemorar esta data tem atração especial no Noticidade Manhã. O grupo Choro das Três de Porto Feliz vai se apresentar com o melhor deste gênero musical brasileiro. Fique ligado, é ainda hoje. E antes disso e de outras notícias, vamos às informações do trânsito na nossa região. Hoje nós vamos ter as principais notícias da movimentação dos veículos nas principais ruas e avenidas de Sorocaba, direto do Centro de Controle Operacional da URBS, em Sorocaba, com Renato Diniz. Bom dia, Renato. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade Manhã. Aqui da sala do Centro de Controle Operacional, os agentes observam os monitores com as principais avenidas e ruas da cidade de Sorocaba. E olha, o motorista já enfrenta dificuldades nesse começo de quarta-feira. Como a gente pode observar, na Hermelino Matarazzo, um ônibus que faz a linha Mineirão apresentou problemas mecânicos. Esse ônibus parado à esquerda do vídeo, ele apresentou problemas mecânicos há aproximadamente 20 minutos. Os passageiros já desceram, mas o veículo continua lá. Um guincho da empresa responsável deve chegar em instantes. Para o motorista que vai do centro da cidade para a Zona Norte, uma alternativa para desviar da lentidão provocada por causa dessa quebra no ônibus é passar pela JJ Lacerda. Portanto, o motorista tem que ter cuidado, já tem um aviso para quem vai passar pela Hermelino Matarazzo, lentidão por conta desse ônibus quebrado que fazia a linha Mineirão. A gente aproveita para observar a movimentação em outras avenidas, outras vias aqui na cidade de Sorocaba. Na General Carneiro, a gente tem imagens agora, movimentação intensa, principalmente no sentido centro, na altura da Praça Oxford, perto também do Jardim Vera Cruz. Lentidão movimento um pouco mais tranquilo para quem vai no sentido da Avenida Armando Panunzio, sentido da rodovia Raposo Tavares. E um pouco mais em cima aqui a gente observa na imagem 4 monitores que mostram a movimentação na Dom Aguirre. Movimentação intensa, mas sem dificuldades, um pouco de lentidão por causa do semáforo ali na Praça Lions. E o movimento é tranquilo, de acordo com as concessionárias que administram as principais rodovias aqui na região. Movimento normal para o horário no sistema Anhanguera Bandeirantes, na região de Jundiaí, lentidão apenas na chegada à Grande São Paulo. E também movimento tranquilo no sistema Castelo Raposo, lentidão também na Grande São Paulo. E de ontem na noite, ontem e hoje, 2 homens roubaram um pedágio no sentido capital da rodovia Castelo Branco em Boituva. Segundo a polícia, eles estavam a pé e disseram estar armados. Renderam uma das funcionárias e levaram aproximadamente R$300. Os 2 homens estão foragidos. Fernando. Ok, Renato, obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta. Na noite desta terça-feira, a Guarda Civil Municipal de Sorocaba descobriu um laboratório de drogas no Jardim Ipiranga. Um homem de 25 anos e um adolescente de 14 foram detidos próximo a uma escola. Durante a abordagem, os 2 ainda tentaram fugir. Depois de ouvi-los, a GCM seguiu até uma casa indicada pelos suspeitos. E lá, apreendeu uma mochila com mais de 2.600 porções de crack e cocaína, além de um tijolo de 1 quilo de cocaína e 7.000 frasconetes vazios. Ainda dentro da residência também foi encontrada uma arma de paintball e munições. O homem de 25 anos foi encaminhado ao CDP de Sorocaba e o menor liberado aos responsáveis. Você vai ver agora os detalhes de um crime absurdo que aconteceu em Iperó. Um deficiente físico se negou a dar esmola e foi agredido. O tio da vítima, ao tentar separar a briga, infelizmente acabou morto. Veja. A polícia prendeu nesta terça-feira o suspeito da agressão, Alfredino da Silva Filho, de 31 anos. Ele foi encontrado na casa em que mora e confessou o crime. Ele conversou sem problema nenhum. Informamos que ele teria que vir até o DP para apresentar a sua versão. E ele veio de boa vontade, sem oferecer resistência, para fazer qualquer coisa que seja necessário, como ele mesmo falou. O homem usou a muleta de uma das vítimas para agredir 2 pessoas. Com a força dos golpes, o objeto quebrou. O suspeito contou à polícia que estava dentro dessa padaria quando pediu R$5 para Márcio Porchat, o homem que usava a muleta. Como a vítima se recusou a dar a esmola, os 2 começaram a discutir e saíram do estabelecimento. O tio de Márcio, Sérgio Ricardo Porchat, tentou intervir na briga. Ele e o sobrinho foram agredidos no rosto.
tio chegou a ser levado ao pronto atendimento de Iperó, mas não resistiu. O agressor é investigado por outros crimes. Ele foi reconhecido por este funcionário de uma empresa de ônibus que foi assaltado no último fim de semana. Ele entrou no ônibus já anunciando o assalto. E aí, logo em seguida, ele pegou o dinheiro e saiu do carro. Ele levou mais ou menos uns R$60 mais os passes. Márcio Porchat Assis foi levado ao Hospital Samaritano em Sorocaba com ferimentos graves nos olhos. O estado de saúde dele é estável. 7h09. Olha, uma reviravolta no caso do motorista que matou 6 jovens e deixou outras 6 pessoas feridas após um atropelamento na Raposo Tavares, em Sorocaba. Fábio Hiroshi Hattori agora vai responder em liberdade. Entenda os motivos. A Justiça acatou o pedido do promotor do Ministério Público, que acredita que Fábio Hiroshi Hattori, apesar de ter bebido, não teve a intenção nem assumiu o risco de matar. O acidente teria sido provocado apenas porque Fábio dormiu ao volante. Nesse contexto, eu estou bem seguro de que não há dolo eventual, faltam ingredientes que tornem essa conduta mais grave a ponto dela ser classificada dessa maneira. No documento entregue nesta terça-feira à vara do júri em Sorocaba, onde corria o processo, o promotor disse que é forçoso afirmar que o fato não ultrapassa o limite do crime culposo de trânsito, pois, apesar da conduta demonstrar até mesmo insensatez e ainda que o resultado acidente fatal fosse previsível, é inegável que o resultado não foi admitido por Fábio. O condutor deve ter a carteira de habilitação recolhida e pagar fiança de 40 salários mínimos. Agora, com essa decisão da juíza Adriana Furukawa, da vara do júri de Sorocaba, o réu Fábio Hiroshi Hattori deve ser liberado nesta quarta-feira da penitenciária de Tremembé, no Vale do Paraíba, em São Paulo, onde está desde a semana passada. Nunca se deve fazer isso que ele fez. O que o cara fez, ele tinha de pagar. O acidente foi no último dia 6. De acordo com o inquérito policial, Fábio vinha de Itapetininga pela rodovia Raposo Tavares depois de ter bebido em uma casa noturna. Ele teria dormido ao volante e atropelado 12 jovens, 6 morreram. As vítimas saíam de uma festa e esperavam pelo ônibus neste ponto. Para o pai de uma das vítimas mortas, a estudante Amanda Oliveira Alquati, de 17 anos, a decisão da juíza mostra que a justiça em nosso país não existe. Todo mundo bebe, sai, mata as pessoas e daí? Quer justiça? Não tem justiça nenhuma. A consciência dele sabe totalmente que está errado. Por telefone, o advogado de Fábio Hattori, Mário Del Cistia, confirmou que o jovem deve sair ainda hoje da penitenciária. E sobre os 6 adolescentes que foram atingidos pelo carro que Fábio dirigia, Thaís Ferreira e Iven Matheus Silva já receberam alta do hospital. Alan Rezende continua internado. Jonathan Carvalho, de 16 anos, continua internado em estado estável. Nicolas de Souza está internado na Santa Casa de Sorocaba e o estado de saúde dele não foi divulgado. Mas, segundo amigos, Nicolas se recupera e já conversa pelas redes sociais. A família de Felipe Monteiro Trindade ainda não autorizou a divulgação das informações. E agora a gente faz a conexão direta com a redação do SBT Manhã, na capital, para saber os destaques desta quarta-feira, com Patrícia Rocha. 2 criminosos morreram e um ficou ferido depois de 2 perseguições diferentes em São Paulo. As ações aconteceram nas zonas sul e norte de São Paulo. No bairro Planalto Paulista, 5 criminosos foram flagrados roubando um carro. Houve perseguição e, na fuga, os criminosos ainda trocaram de carro outras 3 vezes e despistaram os policiais. Pouco depois, após uma denúncia anônima, os PMs localizaram 2 bandidos. Houve uma troca de tiros, a dupla foi baleada e um deles morreu no hospital. Já na região da Vila Medeiros, um homem que estava em um caminhão roubado foi flagrado pela polícia. Houve uma pequena perseguição. O rapaz desceu do veículo, trocou tiros com os PMs e acabou baleado e morto no local. A carga do caminhão ainda não foi localizada pela polícia.